Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa nona aula de homilética 1 e 2. Estamos no último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, vocês entendem porque quando o nosso querido irmão John Broadus, ele fala sobre o pregador, ele fala sobre o chamado divino, isso pode acontecer com qualquer um, meus irmãos. Qualquer um de nós. Em qualquer momento, Deus pode nos separar para sermos pregadores. Pastor, mas eu não sei que dom eu tenho. Não se importe, proclame. Busque a Deus em oração, se encha da Bíblia e busque essa orientação espiritual. E Ele vai te conduzir. Pastor, mas que tipo de mensagem eu vou fazer? Não se importe, Deus vai te conduzir. E agora eu quero dar o exemplo do pregador do século XVII. Quem é? É esse daqui, meus irmãos. John Bunyan. Quem ainda não leu, leia. Leia, porque é o livro de Bunyan, O Peregrino. Quem já leu O Peregrino? Meus irmãos, depois da Bíblia, na língua inglesa, é o livro mais vendido no mundo. Ou mais vendido na Inglaterra, depois da Bíblia, se não me falha a memória. Então, pense, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, porque é a palavra de Deus, isso há 2000 anos, então sempre teve muita Bíblia. Mas depois da Bíblia, esse foi um dos livros mais vendidos no mundo, na história do cristianismo. Não me recordo se é na língua inglesa ou se é só na Inglaterra. Eu acho que é na língua inglesa. Mas, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. John Bunyan escreveu essa obra e agora deixa eu te... Bom, vamos lá. A Elaine, você já leu, né, Elaine? Você leu os dois, o Peregrino e a Peregrina, ou só leu o Peregrino? Só o Peregrino. Então leia a Peregrina, que é a continuação. John Bunyan, irmãos, ele não escreveu apenas esses dois livros, ele tem mais de 40 títulos. Quem foi John Bunyan? Ele era um ferreiro, um latoeiro. Antigamente, para se fazer uma panela, fazia do quê? De latão. Para fazer uma ferradura, era de latão. Para fazer uma espada, não era latão? Lata, ferro? Então, ele era um ferreiro. Ferreiro, antigamente, era uma profissão comum. Em um certo momento, ele se converte e Deus fala para ele começar a pregar. Mas ele não tinha seminário. Então, nos dias de John Bunyan, que é 1600 e alguma coisa, o que acontece, irmãos? 1600 e... A primeira obra de John Bunyan foi escrita em 1628, tá? Se não me falha a memória, não, aqui, ó. Ele nasce em 1628 e morre em 1688. Mas a primeira edição do Peregrino foi lançado, peraí que eu tenho aqui, tá aqui, eu não lembro agora de cabeça, mas foi lançado em 1678, tá? E tá aqui a fotinho da primeira edição, olha só, de John Bunyan. Então, o que acontece, irmãos? John Bunyan começou a pregar, mas na Inglaterra, nesses dias, já tinha passado pela reforma protestante, eles já tinham se tornado protestante, a igreja já era anglicana, e já havia um padrão. Qual era o padrão? Só podia pregar nas igrejas quem fizesse seminário, e o seminarista que fosse aprovado no seminário, que fosse validado pelo rei. John Bunyan era um ferreiro, gente. E ele começa a pregar. E aí ele é intimidado a parar de pregar, porque ele pregava nas praças. Ele não parou de pregar. E aí ele foi colocado no calabouço e foi preso. Depois ele foi solto e voltou a pregar. A sua esposa foi embora, não aguentou essa vida, porque ele já tinha uma vida simples e ainda vivia entre a prisão e a pregação. E aí ele volta, fica preso durante um longo período, e lá na prisão ele escreve essa obra com as borras das velas. E lá, depois de um bom período, ninguém mais conseguiu impedi-lo, ele é liberto, ele continuou pregando, e assustadoramente vinham teólogos, vinham pastores, vinham príncipe ouvi-lo. E como que ele pregava, meus irmãos? Ele usava de alegoria. Então, a obra O Peregrino, o que é o peregrino? É a história de alguém que está peregrinando nessa terra, porque essa terra é passageira.
E a obra do peregrino é o seguinte: há uma pessoa que é chamada de cristão. E cristão ele é advertido por um outro servo de Deus que tem como por nome evangelista. Então o evangelista diz a cristão: fuja dessa cidade, porque a cidade será destruída por Deus. Vá para a Nova Jerusalém. E cristão agora, porque foi evangelizado por evangelista, chega para sua esposa cristiana e para os seus filhos e diz: vamos fugir dessa cidade. E Cristiana dá risada dele, e os filhos dão risada. E fala: não, papai, a gente já vive aqui há séculos e nunca foi destruído nada. Mas cristão, ali angustiado pelas mensagens de evangelista, aquela voz ecoava tanto dentro do coração dele que ele quer sair da cidade da destruição. E aí ele começa, então, saindo da cidade da destruição. E ali começa toda a história do peregrino. Então, perceba, olha como John Bunyan pregava. John Bunyan ia usando da alegorização, figuras de linguagem, irmãos. Vem cá. Essa obra é maravilhosa, não é, Elaine? Quer falar alguma coisa sobre essa obra? Para quem gosta de fantasia, assim, de contos de fadas, crônicas de Nárnia, é nessa pegada. Eu achei incrível. Quando eu li, eu primeiro vi o filme, né? Aí depois eu li o livro. E é uma coisa assim, Inexplicável, né? você começa a refletir, né, sobre muita coisa. E realmente é muito bom. E aí, cristão, irmãos, ele logo quando ele sai da cidade, ele cai num pântano. Qual é o pântano? O pântano do desânimo. E, meus irmãos, ele é muito maravilhoso. Quando ele cai no pântano do desânimo, chegam para ele algumas pessoas para tentar desanimá-lo, né? Ali no pântano do desânimo. Por exemplo, vem para ele dois vizinhos dele que moravam na cidade da destruição, que chegam até ele, que é obstinado e volúvel. A pessoa chamada obstinado chega para ele e fala: onde você está indo, rapaz? Deixa de ser bobo. E volúvel também diz: oh, mas que besteira é essa? Sair dessa cidade tão boa, você está deixando a sua família, vai para aquele outro lugar? Olha só que interessante, irmãos. Então, perceba, ele vai usando figuras de linguagem. Agora eu te pergunto, olha, isso daqui era a obra de John Bunyan pregando, ó. Ele foi preso por causa disso daqui. Eu te pergunto, essa mensagem, ela é textual, ela é temática ou ela é expositiva? Ela se enquadra em qual categoria do que a gente aprendeu aqui? Ela se enquadra, por exemplo, eu poderia dizer que dentro daquilo que a gente aprendeu lá em hermenêutica, alegorização. Ela é baseada em figuras de retórica. Porque, inclusive, lá no pântano do desânimo, porque logo depois que ele fala lá tanto com obstinado quanto volúvel, cristão prossegue. Mas ele cai no pântano do desânimo e agora ele está perdido. Mas quem ajuda e tira ele do pântano do desânimo? Se não me falha a memória, é fiel. Fiel vai a cristão e tira ele do pântano do desânimo. Olha só que coisa linda mesmo. Aí eu te pergunto, vamos lá. John Bunyan fez teologia? Não. John Bunyan fez homilética? Não. John Bunyan teve o quê? Teve certeza da sua vocação. Prega a minha palavra. E ele fez o quê? Leu a Bíblia, orou, foi orientado por Deus e criou uma obra que nos dias da Reforma, um pouco depois, não era tão usual, mas se tornou um clássico. Spurgeon lia, ele tinha como livro de cabeceira a Bíblia, e depois era Bunyan. E depois era Baxter. Olha os livros que Spurgeon lia. Então, eu não preciso falar mais nada para vocês. Meus irmãos, em vez em quando eu pego o Peregrino, volto a ler de novo, já li várias vezes, e é uma delícia, porque o que ele faz? Ele personifica as pessoas, volúvel. Será que tem alguém que é volúvel, que está perto da gente, que tenta passar esse pensamento volúvel para nós dia a dia? Tem ou não tem? Querendo que a gente fique na cidade da perdição? Olhando para as coisas dessa terra?
ou querendo que a gente não encare o pântano do desânimo. Está entendendo, irmãos? E obstinado? Tem alguns que são obstinados? Então, perceba que ele vai usando aqui, com muitas figuras de linguagem. Depois, é maravilhoso, meus irmãos. E todos os personagens são esses. É sábio segundo o mundo. Sábio segundo o mundo apresenta-se a cristão. Porque sábio segundo o mundo conhece tudo. Da onde? Do mundo, não de Deus. E quer fazer com que cristão agora pegue atalhos no seu caminho. E um dos pontos mais altos do livro é quando o cristão ele passa pela Feira das Vaidades. Porque o que é a Feira das Vaidades? Senão um lugar onde tem muitas prateleiras e vitrines em que os peregrinos acabam se iludindo pelas vaidades e são engaiolados. Vem cá, nosso mundo é uma feira das vaidades ou não é? Teologia da prosperidade é uma feira das vaidades ou não é? Os ensinos heréticos é a feira das vaidades ou não são? Percebam, irmãos, olha só. Olha que lindo. E por que eu estou falando sobre agora Bunyan? Então. Bom, resumindo aqui. Aí ele passa por tudo isso e ele chega na Nova Jerusalém. Eu vou deixar vocês com água na boca. Ele luta contra Polion, ele vence os obstáculos, porque dentro da couraça dele, ele tem um pergaminho que ele consulta, porque é o pergaminho que foi dado a ele por evangelista. Pergaminho. Estão entendendo, meus irmãos? Mas num dado momento, ele estava cansado na sua peregrinação, ele cochilou, e ele não percebeu e caiu das suas roupas o pergaminho. E ele foi avante. Mas quando ele chegou avante, ele não sabia para onde ir, porque ele tinha perdido o pergaminho. Olha, aí ele tem que voltar no caminho. E graças a Deus ele acha o pergaminho, e ele louva a Deus, porque o pergaminho estava ali perto da árvore onde ele tinha cochilado. Vem cá, meus irmãos, é assim ou não é a nossa vida? Aí eu te digo, vem cá, que tipo de estilo literário escreveu Spurgeon? Spurgeon não, Bunyan. Alegorização, ficção, né? Como a irmã falou, está dentro de contos. Mas ele foi bem sucedido? Foi. Por isso que quando nós demos a aula lá de hermenêutica, eu falei, irmãos, a alegorização, se ela for feita baseada nesse princípio, ela é maravilhosa. É um conto de Nárnia. As crônicas de Nárnia. Mas, assim, o problema da alegorização é quando a gente é frouxo na doutrina. Então, Bunyan, ele tem não só essa obra, mas tem muitas outras obras. E a Peregrina, meus irmãos? Vamos lá. E a Peregrina? Deixa eu dar síntese, que a irmã não leu, a irmã vai ler. Cristiana com seus filhos, ao saber que cristão teve êxito e chegou aonde? Na Nova Jerusalém, ela agora com seus filhos quer ir para a Nova Jerusalém. E aí começa a história da Peregrina, que é a esposa de cristão. Fantástico, não é? Vamos lá. Lembra que a gente aprendeu há pouco? Oração, Bíblia e orientação espiritual. É isso que a gente precisa. Por isso, irmãos, que quando nós abrimos a aula de hoje, nós falamos sobre aquela questão da crítica textual, que é aquela matéria que explica sobre os manuscritos, textos receptos, né, os códices, né, que explica sobre todas essas questões mais complexas das traduções desse debate, como chamamos da manuscritologia, que é uma coisa legítima. Eu procuro ler a Bíblia dessa forma, não é a minha área de atuação. Mas como eu acredito que a Bíblia ela é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, eu me entrego a essa Bíblia. Gosto de ouvir o debate, desde que seja equilibrado. Prefiro as melhores traduções, porque para mim o que mais importa é buscar a palavra de Deus. E em oração se alimentar do que ele tem para nós. Porque a partir daí o Espírito Santo nos orientará o que fazer, como fazer, e com certeza teremos êxito. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Até aí gostaram do Peregrino? Fantástico, não? Deu uma luz agora? Bom, lembra que na última aula, na 8ª aula, eu tinha dito que eu queria ler um assunto do pastor Russell Shedd, eu acabei não lendo, mas deixa eu dizer aqui uma citação que ele faz sobre um ponto da sua palestra sobre pregação expositiva, e ele estava falando sobre o tópico como estudar para pregar. E aí ele dentro desse tópico, ele falou o seguinte, que nós precisamos se familiarizar com o texto.
E aí ele cita aqui alguns autores, olha o que ele diz, que Campbell Morgan lia aquele texto 50 vezes. Interessante, né? Campbell Morgan lia o texto 50 vezes. Ele vai pregar o Salmo 21 50 vezes, pelo menos, para o texto ser introjetado dentro dele. Lewis King, ele diz, ele chegou a ler em um ano de 8 horas por dia, ele passou um ano todo, de 8 horas por dia, lendo o Novo Testamento grego. Ou seja, era uma pessoa que sabia ler o grego, então ele lia como se por dia ele lesse 8 horas, durante um ano todo, para se absorver o texto grego, para que o texto grego fizesse parte da mensagem dele. Então, pense, irmãos, muitos de nós não saberemos, espero que todos nós aprendamos o hebraico e o grego, mas se não, que a gente possa aprender a língua, a palavra de Deus na nossa língua, no nosso vernáculo, né? E aqui George Whitefield, né, ele cita também mais uma vez George Whitefield, que ele diz o seguinte, ainda sobre esse ponto de familiarizar-se com o texto. Ele cita que George Whitefield, um dos principais evangelistas do século XVIII, ele diz que essas palavras de Whitefield, abre aspas, comecei a ler as Sagradas Escrituras sobre os joelhos, pondo de lado todos os outros livros e orando até que cada linha, em cima de cada linha e em cima de cada palavra. O resultado foi que se tornou para mim a bebida para minha alma. Diariamente recebia uma nova vida, luz e poder do alto. Então, George Whitefield lia as escrituras de joelho e até, que, se possível, sobre cada linha e cada palavra. E o que aconteceu com esse homem? A Bíblia foi introjetada dentro dele. E quando ele ia pregar, ele precisava de estrutura da homilética. Fazia parte. Você aprende, bom, agora eu preciso começar, preciso desenvolver, preciso concluir. Percebam que começar a desenvolver e concluir, qualquer um aprende. Mas ser cheio do Espírito Santo, só um lavado e remido. Ter essas percepções do Espírito, só um lavado e remido. Ser guiado pelo Espírito Santo, só um lavado e remido. Tá bom, meus irmãos? E agora, para a gente concluir a matéria de hoje, né? Não vai dar mesmo para falar de pregação em pregadores. São muitos assuntos, né, irmãos? Então, eu quero agora apenas fazer também uma breve leitura aqui com vocês do capítulo de número 2 do Jerry Kay. Eu vou até passar aqui para vocês agora algumas dicas que ele fala também sobre o pregador. Podem ver, meus irmãos, todos esses livros que nós deixamos aqui como livros textos, como livros de homilética, eles vão dar muitos caminhos, muitas estruturas, tudo isso é muito bom, irmãos. Mas o principal do pregador é isso que eu estou falando agora para vocês. É isso que importa para nós. Porque se a gente não estiver conectado com Deus, com essa dimensão mais espirituosa, a gente não vai ter êxito, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês também, aqui, o capítulo 2 esqueci antes de... Bom, aqui, deixa eu abrir aqui para vocês, aqui, e compartilhar. Deixa eu só mudar aqui. Elaine, fala um pouco para nós aí sobre o Peregrino, os pontos que mais marcou você dessa obra tão linda. Você lembra de alguma coisa assim que você gostaria de destacar aqui para a gente, enquanto eu abro aqui essa figura? O que mais me marcou foi o fardo, que ele sentia o peso, né? Antes dele ter o despertamento, assim, de que ele tinha que sair da cidade, ele carregava um fardo nas costas, né? E ele sentia o peso. Aquilo ali faz a gente lembrar
de como a gente era antes de se converter, né? E depois também foi quando ele erra o caminho, né? Ele vai parar no lugar que tem um gigante. Aí isso daí me pegou. Acho que isso aí foi o ponto principal, porque quantas vezes a gente esquece de perguntar para Deus, né? Qual o caminho que a gente tem que seguir, e aí a gente fica meio perdido, e aí acaba seguindo por caminhos tortuosos, saindo do caminho, na verdade, né? O caminho é reto, que é Jesus, A mas gente muitas pega os vezes a gente. atalhos, né, Helene? Isso, o atalho. Eu lembrei, agora é essa a palavra. Os atalhos que atrapalham a gente faz a gente passar por situações que não é para a gente passar, mas a gente acaba passando por quê? Porque a gente resolveu seguir o caminho mais fácil, né? O caminho Exato. mais rápido. Eu acho que esses dois foi os pontos chave Bem, assim que eu levei para minha vida, né? A questão do fardo, né? Que realmente é uma coisa que eu tenho esse negócio comigo de tentar refletir no que aquilo se aplica para minha vida, né? E foi as duas coisas que mais se aplicou para mim, foi a questão do fardo, do peso, né? Que a gente carrega antes de entregar a vida para Jesus, né? E essa questão de você querer pegar o caminho mais fácil, querer, e aí você acaba saindo do caminho, na verdade, né? Quando você correr demais ou quando você fica parado, né? Aí isso daí tudo me fez refletir, né? eu confesso, irmãos, que esse livro ele é tão maravilhoso que cada capítulo, para mim, é um banquete. É uma leitura incomparável, irmãos. É incomparável. Né? Bom, irmãos, para a gente concluir aqui, então, vamos lá. Ó. Na obra do Jerry Kay, olha só aqui o capítulo 2, olha que interessante que ele fala. Ele destaca a preparação espiritual para pregar. Percebam que pregar pode ser qualquer um, né, irmãos? Não precisa ser só o pastor, né? Pregar pode ser qualquer pessoa. Então, o que ele diz aqui? Ó? A vida espiritual, a base do sermão. Não adianta a gente querer pregar sem ter uma vida espiritual. E uma vida espiritual para valer, viu, irmãos? E aqui, irmãos, olha, guardem isso mais uma vez, viu? Não esperem do pregador perfeição, tá? Porque ninguém é perfeito. Paulo não era perfeito, mas Paulo era dedicado, Paulo era uma pessoa de caráter. Então, cuidado para a gente também não ir para o extremo do legalismo, tá? Quando há pouco eu falei sobre o pregador que prega bem, mas ele tem uma vida indecorosa, eu estou falando isso, irmãos, porque como pastor há quase 30 anos, cuidando de uma igreja, como é frustrante quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu me lembro que chegou certa ocasião, um obreiro da nossa igreja e me falou assim, ó, pastor, eu tenho algo que eu não gostaria de te falar, não, mas eu preciso te falar porque eu fui confrontado na rua e tem a ver com um problema que está acontecendo aqui na nossa igreja, com o irmão daqui da nossa igreja. E ele falou, ó, pastor, isso não é fofoca, não é nada, mas o senhor é o nosso pastor e eu tenho que resolver isso com o senhor que vai ter que resolver esse BO. Eu falei, então, tá bom, meu irmão, me fala. Ele falou, ó, eu estava na rua, fui fazer umas compras aqui em um tal lugar, o dono do estabelecimento começou a me perguntar sobre um irmão da nossa igreja. E começou a falar poucas e boas do irmão e me contou umas histórias assim absurdas. Bom, resumindo, uma longa história. O irmão era um comprador e um péssimo pagador e um grande mentiroso. E para minha tristeza, esse irmão, ele era um obreiro da nossa igreja, fazia parte da minha liderança e pregava. Olha aí. E aí o que acontece? Dentro das queixas desse lojista, ele também falou, ele está indo na igreja ainda? Ah, puxa, me admira, né? Vai lá na igreja e nem para pagar as contas, paga, chega aqui para mim, me promete. Ou seja, quando o irmão me chamou e me disse isso, eu falei, ai, meu pai, aí, ó, pastor, agora o pastor vai ter que tirar esses carrapichos macabro, né? Desse irmãozinho, né? E são ofícios de um pastor, irmãos. Ah, pastor, isso não tem nada a ver com a vida pastoral. Claro que tem, meus irmãos.
O senhor está dando mau testemunho. Lembra que em Atos 6, para uma pessoa ser um diácono da igreja, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo, ser sábio e dar um bom testemunho. Ou seja, para trabalhar no social da igreja, a pessoa tem que dar bom testemunho. Quanto mais para pregar, quanto mais para dirigir o ministério. Resumindo uma longa história, irmãos, eu chamei esse irmão, contei, né, falei para ele, ele ficou bravo demais. Eu falei, opa, você está bravo do quê? Você tem que estar bravo com você, de não ir pagar. Resumindo uma longa história, ele depois se enrolou todo, mentiu mais. Bom, resumindo um grande desfecho, eu tive que acabar literalmente convidando ele a se retirar da nossa igreja. E para piorar mais, hein, guardem isso, esse irmão fez seminário, viu? Isso que era o mais terrível, fazendo seminário e vivendo assim. Entendo, irmãos, eu não estou aqui sendo legalista. Quem é que não faz uma dívida e de repente perde o emprego no meio do caminho? Não é verdade? Mas agora a gente vai fazer vista grossa, vai continuar comprando coisas e não pagando a quem deve? Percebam, não vamos ser legalistas, mas vamos ser sérios, né? Dever para alguém, passar por um problema com relação a um pagamento, nenhum problema. Mas como nós estaremos lidando com esse problema? E só para você ter uma ideia, depois esse próprio irmão andou fazendo sociedade com outros irmãos e até hoje, já tem mais de 10 anos que ele não paga nem esse outro irmão, dentro da igreja. Então eu te digo, essa pessoa ela pode ser um obreiro dentro de uma igreja? Ele pode frequentar a igreja, mas ser um obreiro jamais, irmãos. Olha o mau testemunho que deixa. Percebam? Por que eu estou falando tudo isso? Porque ser um pregador só tem sentido quando a gente dá um bom testemunho. Porque no bom testemunho eu tenho o auxílio do Espírito Santo. Guardem isso. No bom testemunho eu tenho o aval do Espírito Santo. Pode ver que o Espírito Santo, quando ele registra Atos 16, usando Lucas, o texto diz, separem-me pessoas que tenham bom testemunho, bom testemunho, sejam sábios e sejam cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, o texto sagrado, que foi o texto do Espírito Santo, está dizendo o seguinte, a pessoa precisa ter bom testemunho, porque o bom testemunho, o Espírito Santo está nesse cristão que dá bom testemunho. Mas quando a pessoa dá mau testemunho, não é o Espírito Santo que está com ele, concorda? Quem está dando mau testemunho é qualquer outro espírito, menos o Espírito Santo. E aqui fica a dica, é para a gente temer quem dá mau testemunho. Porque quem dá mau testemunho, não dá mau testemunho pelo poder do Espírito Santo. Dá mau testemunho pelo poder de outro espírito qualquer. E quem é que gosta de dar mau testemunho? Senão o espírito do anticristo. Estão entendendo, meus irmãos? Isso é sério ou não é? Então, não é que eu estou dizendo que as pessoas, a gente tem que esperar nas pessoas perfeição. Não é isso, irmão. A gente tem que esperar caráter. Ô, irmão, eu estou te devendo. Eu vou te pagar. Aí eu compro e troco de carro, faço dívida e não pago meu irmão. Pô, pelo amor de Deus, que testemunho que eu estou dando. Se eu vou trocar de carro, opa, pera lá, não. Vou pagar meu irmão, vou acertar as contas. Depois eu troco de carro. Concorda, meus irmãos? Percebam, hoje em dia é uma coisa tão trivial. Hoje os pastores não estão podendo mais nem cobrar isso dos irmãos. Percebam, está errado, meus irmãos. Por isso que nesses assuntos, eu estou dizendo para vocês, não sejam legalistas, só sejam sérios, só sejam homens e mulheres de caráter. Amém, meus irmãos? E aqui, olha só o que o Jerry Kay fala, ó, a preparação espiritual para pregar. A vida espiritual, a base do preparo do sermão. Ou seja, meus irmãos, para a gente ter sermão na veia, a gente precisa de ter o que na veia? Ser crente de verdade. A gente precisa que os nossos tutanos sejam convertidos. Se os nossos tutanos são convertidos, fica tranquilo, o sermão vai vir. Ai, pastor, mas não falei bem, mas vem cá, você é crente de verdade? O Espírito Santo vai te honrar. Não se preocupe. Ah, mas você não é um crente de verdade? Você não dá um bom testemunho, mas fala bem? Tenha medo. Porque Deus não brinca. E se você ou eu não der bom testemunho, uma hora o Senhor nos tira do ministério. Foi assim que aconteceu com Saul ou não foi? Foi assim que aconteceu com Judas Iscariotes ou não foi? Foi assim que aconteceu com Balaão ou não foi? É para a gente ter medo ou não é? Estão entendendo, irmãos? 2 aqui que o Jerry Kay fala, ó,
A oração fundamenta a vida devocional. Oh, meu Deus. Meus irmãos, não tem problema. Não pregou tão bem, mas você orou, você buscou, fica tranquilo. Hoje você não pregou bem, amanhã você vai pregar. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua oração. E aí ele vem falando sobre a importância da oração aqui, ó. Uma vida de oração é essencial para quem quer pregar bem. É importante conhecer algo sobre a vida de grandes pregadores da Bíblia e dos últimos 2000 anos. A oração deve acompanhar cada etapa da preparação dos sermões. É bom orar especificamente em favor de cada pregação. Perceba, meus irmãos, deixa eu contar um outro testemunho aqui de um outro seminarista também que eu convidei a se retirar da nossa igreja. Ele pregava com a vida errada. E um dia, quando eu descobri isso, eu tirei ele da pregação. E um dia, por incrível que pareça, ele estava sendo convidado para pregar em outras igrejas e ele estava em pecado porque ele estava disciplinando esse seminarista. E eu falei, filho, você quer pregar, vivendo essa vida como você está vivendo? Ele falou, eu vou, pastor. A tua consciência não te acusa, não? Ele falou, não. Eu falei, o pecado já te calejou. Irmãos, me desculpem, tá? Eu sou um pastor, assim, é o meu dom, tá? Na igreja, Beatriz, aprenda isso, tá, filha? A Beatriz foi a ser recebida agora na nossa igreja. Irmãos, os meus obreiros, quando vão pregar fora, eles precisam pedir permissão para mim. É sério, pastor, o senhor é o chefinho deles? Não, não é isso, irmãos. Eu quero estar em harmonia com os meus obreiros. Porque muitas vezes eu não estou dando púlpito para um obreiro, por que eu não estou dando púlpito para ele? Porque não está preparado. Mas ele não aceita a minha maneira de conduzi-lo, que eu estou dizendo para ele, filho, pregar não adianta, pregar por pregar não adianta. Você tem que resolver o problema com a sua esposa, você tem que pagar suas contas, você tem que viver uma vida de renúncia. Então, se eu não estou dando púlpito para alguém, é porque eu estou ensinando aquele alguém. Agora, essa pessoa não aceita e vai pregar fora, porque os outros pastores não têm critério. Podem ver, irmãos, tem pastores que ficam chamando o pregador de fora. Meus irmãos, não, meus irmãos. A gente tem que estar dentro da nossa igreja. E cuidar da nossa igreja. Está faltando coisa para fazer? Vai fazer visita dentro da igreja. Mas olha só, a vaidade é despertada por outros pastores que convidam. Meus irmãos, eu poderia estar pregando fora quase todo domingo. O meu compromisso é com a minha igreja. E quarta-feira, pastor? Eu podia pregar fora? Não. Eu quero estar com as minhas ovelhas, orando por elas, apoiando elas, abraçando elas no final do culto, dizendo para elas, olha, obrigado por você ter pregado hoje. Está entendendo, meus irmãos? A função pastoral é essa, o meu dever é com o meu rebanho. Eu poderia ficar pregando fora, e vou até dizer, eu vivo pela obra, eu poderia dobrar as minhas prebendas, triplicar, mas o meu dever é, eu vou prestar conta da minha igreja. Agora, e se um dia Deus me separar para essa obra? Ele vai separar e a minha igreja local vai me apoiar. Perceba, hoje não, meus irmãos, há uma troca, uma vaidade de pregação, meus irmãos, vamos parar com isso. Por isso que aqui, ó, todos os pregadores que fizeram uma grande obra na história da igreja eram homens de oração, meus irmãos. Hoje, a pessoa não está mais nem orando, é convidada para pregar. Não, meus irmãos, não está nem orando, vai para a vigília primeiro, vai para o culto de oração, começa a ser regular na igreja. A pessoa não aparece nem na igreja que pregar, está errado isso daí. Perceba onde a gente chegou. A pessoa tem que ter vida de igreja, a pessoa tem que ser igrejeira. Pastor, mas não estou pregando. E daí que você não está pregando? Você está vivendo na igreja? Então você está dentro do propósito. Não dá para todo mundo pregar na igreja. Um vai pregar, mas a gente vai estar inserido na pregação. Estão entendendo, meus irmãos? Agora, se Deus te separou para pregar, Deus vai preparar ocasiões para você pregar. Não queira pregar por você mesmo. Esses dois irmãos, que eu falei há pouco, que eu tive que, lamentavelmente, não pensem vocês que eu tenho orgulho, porque passaram pelo seminário. Meus irmãos, não era para acontecer isso com eles, mas por que eles foram tratados assim? Porque eles foram muito orgulhosos, não deram ouvido às instruções, e infelizmente sofreram muito. Graças a Deus, um deles até voltou, porque estava até desviado recentemente. Então, irmãos, eu não faço isso porque me sinto melhor do que ninguém. Não, meus irmãos, a igreja é santa. Um dia eu vou prestar conta por cada um que ali está, assim como a igreja vai prestar conta. E é por isso que a igreja perdeu esse brilho tão lindo, porque os pastores estão fazendo da igreja o quê? Um lugar de comércio, um lugar de vaidade. Então,
a preparação espiritual para a pregação. Olha outro ponto que o nosso irmão Jerry Kay fala, um plano sistemático de leitura e meditação nas Escrituras, dando a ideia aqui que a gente precisa, sabe, ser aplicado nessas coisas. O outro ponto, a importância do autêntico louvor e adoração, ou seja, eu preciso ser um cristão autêntico, que adora a Deus, que ora de verdade, que busca a Deus de verdade, para poder realmente ali pregar de uma forma, eu diria, com bastante critério e com bastante zelo. E o outro ponto aqui que ele deixa para nós, eu quero passar para vocês aqui. Deixa eu só virar aqui, rapidamente. Opa! Desculpem aqui. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Deixa eu mudar o slide. A gente já está acabando, tá, meus irmãos? O preparo espiritual por meio de leituras devocionais. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que 95%, 90%, para mim é 99,9%. As minhas mensagens nascem das minhas devocionais. Se acabar com as minhas devocionais, eu não prego mais nada. É muito curioso, irmãos, quando eu tiro férias, geralmente, eu venho carregado de mensagem. Por quê? Porque nas férias você está descansando. É onde a gente pratica aquilo que a gente chama de ócio criativo. Você não tem preocupação com nada. E é nesses momentos que Deus vai trabalhando com a nossa vida. Percebam, o descanso, até nisso ele é benéfico, né? Continuando aqui, ó, o preparo espiritual e o poder na pregação. Irmãos, guardem essa expressão aqui. Quanto mais submisso eu me torno, mais poder e autoridade eu tenho. Por que muitas pessoas não têm autoridade espiritual? Porque não sabem ser submissa a ninguém nem a nada. O nosso poder está diretamente ligado à nossa submissão. Depois leiam Filipenses, capítulo 2. Quando Paulo vai falar que Jesus se submete a Deus, Deus Pai. E por causa dessa submissão, Deus Pai dá a Jesus todo o poder. Não há obreiro que seja submisso às suas autoridades que não receba poder. Eu vou dar uma sugestão de um livro aqui para vocês, chamado O Perfil de Três Reis. É um livro maravilhoso, simplesinho, pequeno, mas que conta a história de Saul, Davi e Absalão. Davi se tornou o grande rei que foi porque ele soube lidar nos seus papéis. Quando ele era discípulo de Saul, ele não se rebelou contra Saul. Mesmo Saul sendo desviado, ele fez o papel de servo. Um dia ele se torna rei. Agora ele tem um filho desviado, que é Absalão. E ele poderia ter praticado atrocidades com Absalão, mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Perceba, a autoridade espiritual está ligada diretamente à nossa submissão a Deus e aos nossos líderes que a gente coloca diante de nós. Percebam, irmãos, o que é fazer teologia? Se não aprender com os mestres e se submeter a eles. Não é assim? O que eu estou fazendo aqui com vocês durante essas semanas? É isso, ó. Vamos aprender com o Jerry Kay, vamos aprender com o Russell Shedd, vamos aprender com Brodus, vamos aprender com Spurgeon, vamos aprender com John Bunyan, vamos aprender com Martin Lloyd Jones. E o que é isso, senão um coração que aprende com os mestres e agora se coloca diante de Deus? E eu te pergunto, será que vamos ter autoridade ou não? Quer conhecer um obreiro verdadeiro? Veja como ele é com o seu pastor na igreja. Quer conhecer uma irmã repleta de autoridade espiritual? Veja como ela é com o seu marido. Quer conhecer um homem de Deus, de verdade? Vê como ele é com os outros homens, e debaixo das lideranças que ele é colocado, seja no emprego ou seja no ministério. Todos nós, meus irmãos, nós não somos autônomos. Alguém lidera-nos em alguma área, sempre vai ser assim. Tá bom? E a autoridade espiritual está ligada a isso. Pode ver que todo rebelde, ele não tem autoridade. Até porque o espírito de rebeldia não vem de Deus. Pode parecer autoridade. Lembra Saul? Saul era um rebelde. Mas lembra que a Bíblia fala que o pecado de rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Ou seja, quem inspira a rebeldia é o mesmo espírito maligno que está na feitiçaria. E eu te pergunto, um obreiro rebelde, ele é cheio de autoridade? Não, ele dissimula autoridade. O que está nele é um espírito de rebeldia, que é o espírito da feitiçaria. Por isso que um obreiro rebelde, ele é uma pessoa contendiosa. Guardem isso, meus irmãos.
a vida devocional espiritual, a unção do Espírito Santo, né? A pergunta sobre o pregador e a sua vida espiritual, a preparação para pregar, e aí ele conclui. Perceba que esse capítulo, o que eu queria dizer aqui para vocês, para a gente encerrar esse bloco de matérias? Não vai dar tempo. Eu queria hoje ter lido para vocês aqui alguns capítulos do Pregação e Pregadores. Eu tinha separado aqui para falar um pouco para vocês, né, de alguns capítulos, mas não vai dar tempo. Mas o que eu queria deixar como uma grande lição de casa aqui? Depois deem uma lida novamente no capítulo 2 do Jerry Kay, na preparação espiritual para pregar, e também no capítulo 3 do John Abrodos, ali a partir da página 15 em diante. E depois, assim que puderem, meus irmãos, leiam essa obra, tá? Pregação e Pregadores, do Martyn Lloyd-Jones. Porque eles vão dar aqui caminhos para nós, para a gente aprender a pregar melhor, que está além da estrutura homilética, tá bom? Porque quando a gente realmente aprender esses caminhos, a gente vai ter autoridade, a gente vai ter unção, e a gente vai poder abençoar o povo de Deus do jeito que Deus nos fez ser. E eu não tenho dúvida que a gente vai deixar uma obra linda e um legado muito significativo onde quer que a gente vá. Tá bom, meus irmãos? E é claro, eu deixo também a obra de Spurgeon, né? Lições aos meus alunos, volume 1 a 3, porque, na minha opinião, todos nós precisamos ler muito Martyn Lloyd-Jones e Charles Haddon Spurgeon, tá bom? Porque foram grandes homens de Deus que nos ensinam o tempo todo. Beleza, meus irmãos? E eu queria muito dar a 10ª aula, mas a 10ª aula será prova. Então, quem precisar de mim, mande perguntas para mim. E como eu já disse, né, se preparem bastante. Agora estaremos entrando no feriado agora de Páscoa, né? Amanhã chamado Sexta-feira Santa. Então, prega para o seu marido, prega para sua avó, prega para o seu irmão, prega para o cachorro, papagaio, treina bastante. E terça-feira, se Deus quiser, vocês estarão apresentando aqui a mensagem de entre 10 minutos, né? Não pode ser menos que 5 minutos, não pode ser mais que 15, mas uma média de 10 minutos. E a gente vai estar gravando, e depois eu vou estar avaliando. Eu não tenho dúvida que vocês vão progredir bastante. E, bom, como é a última aula, assim, tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo que os irmãos gostariam de falar? Fazer alguma pergunta? Aprenderam bastante coisa sobre a arte da homilética? Sim, bastante. Tem coisa, né, irmã? Tem. Tem muita coisa. Como eu disse para vocês na 8ª aula, se eu pudesse, eu só me dedicava à pregação e algumas matérias, só isso. Porque tem muito para fazer. Parece que não, né? Quando a gente olha assim, né? Vocês entendem aquilo que eu falei há pouco? Quando a gente aprende com esses pastores que foram tão usados por Deus, a gente nota que seguir os passos dele é um caminho maravilhoso. É um caminho de piedade, de devoção, de serviço, de edificação ao reino, né? Tá bom, minhas irmãs, meus irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo? E assim que der, leiam, tá, meus irmãos? Leiam, tá? Leiam. Quem tem Amazon Prime e tem ali, já está disponível esse livro pela Amazon Prime, tá? Pelo Kindle. Você pode baixar no seu computador e lê-lo, caso vocês queiram ler digital. Eu sugiro vocês comprarem. Esse daqui é o meu segundo ou terceiro, porque o meu primeiro, algum abençoado pegou e levou com todas as minhas notas. Não sei onde foi parar. Aí depois acabei pegando esse outro que não está com as minhas notas, né? Mas é o livro, eu gosto muito do livro físico. Tá bom, minhas irmãs, meus irmãos? Então, um excelente feriado para vocês, viu? Que Deus abençoe, querendo Deus, nos vemos terça-feira. E depois desse módulo de homilética, a gente vai começar a geografia bíblica, tá? Eu já vou pôr no grupo os livros para vocês irem comprando, porque geografia bíblica é uma aula maravilhosa, vocês vão amar. É maravilhoso. É maravilhoso, tá? Beleza? Tá bom, tudo certo. Deus abençoe, então, um excelente feriado, e para as minhas ovelhinhas, nos vemos domingo, querendo Deus, no nosso culto. De paz. Graças a Deus. Amém.
Bom Paz, feriado. boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Deus abençoe.